Oi, eu sou a Aimee Maria Sebo de Calisto e eu vou começar introduzindo o tema do nosso grupo, que é trabalho. Primeiramente, qual é a definição de trabalho? Se uma força constante de magnitude F for aplicada na direção de movimento de um objeto, e esse objeto ele move-se a uma distância d, então definimos o trabalho realizado pela força sobre o objeto como sendo W igual a F vezes d, onde W é o trabalho, F é a força aplicada e d é a distância percorrida. Para entender e explicar melhor, eu vou usar essa imagem como exemplo. Trabalho vai ser a força que eu vou aplicar no objeto, que vai vezes a distância que ele vai andar com essa força aplicada. Nessa imagem, a gente vê claramente isso, onde a moça, ela aplica uma força num objeto, numa caixa, e com essa força, a caixa, ela percorre uma distância. E a força que ela vai estar aplicando sobre essa caixa vai ser essa força que ela aplicou vezes a distância que ela percorreu. Unidades de medida, eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela dentro do trabalho. As unidades de medidas mais comuns são o Newton, no sistema MKS, que é o sistema metro, quilo e segundo, o DINA, no sistema GCS, que é o centímetro, grama e segundo, e Libras no sistema BE, que é britânico de engenharia. Esse a gente não utiliza muito, mas eu vou dar uma explicada melhor. O Newton, ele vai ser a força necessária para dar a uma massa de 1 kg, uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Um DINA, ele é a força necessária para dar a uma massa de 1 grama uma aceleração de 1 centímetro por segundo ao quadrado. E uma libra de força é a força necessária para dar a uma massa de 1 slug, que seria 32,174 libras, uma aceleração de 1 pé por segundo ao quadrado. As unidades mais comuns, de trabalho são Newton por metro, DINA por centímetro ou pés por libras. O Newton por metro também pode ser chamado de Joule, que é o que a gente mais usa. Vou explicar um pouquinho sobre as conversões entre essas nomenclaturas. O Newton ele vai ser igual a 10 elevado a 5 dinas, que é aproximadamente 0,225 libras. Um Joule ele vai ser igual a 10 elevado a 7 ergs, que é aproximadamente 0,738 pés por libras. Uma libra ela vai ser aproximadamente 4,45 newtons e 1 pé por libra vai ser aproximadamente 1,36 joules, que é igual a 1,36 vezes 10 elevado a 7 erg. Nessa tabela tem isso mais explicadinho, para entender melhor. O sistema MKS, vemos aqui que ele equivale ao Newton por metro, que é igual ao Joule, como eu tinha explicado, que é o mais utilizado pela gente no Brasil e na relação trabalho e força. Eu sou Amanda Tartarotti Cardoso da Silva e vou continuar a explicação da Aimee por meio de um exemplo. Na Olimpíada de 1976, Vasily Alexeyev espantou o mundo levantando 562 libras, cerca de 2 metros, desde o chão até acima de sua cabeça, e, é claro, quebrando um recorde. Igualmente espantoso foi o feito de Paul Anderson, que em 1957, de bruços no chão e usando as suas costas, levantou 7.270 libras de peças de chumbo e automóvel por uma altura de 1 centímetro. A pergunta é, quem realizou mais trabalho? Bem, o conceito de trabalho a gente já conhece, força vezes deslocamento. A primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que a gente está trabalhando com algumas unidades de medida diferentes. Libras, metros e centímetros não fazem parte do mesmo sistema de medidas. Então é importante a gente definir com qual que a gente vai trabalhar. No caso, eu escolhi metros. O deslocamento está se referindo à altura que cada um deles levantou o objeto do chão. No caso do russo foi 2 metros e do Paul Anderson foi 1 centímetro, ou 0,01 metros. Bem, a força necessária para levantar um objeto do chão tem que vencer a força gravitacional que a Terra exerce sobre esse objeto. Ou seja, a gente está falando sobre o conceito de peso. Então, calculando o peso que cada um deles levantou, a gente tem essa continha aqui.
No sistema de libras, a força da gravidade vale 4,45, por isso essa resposta. Agora a gente já sabe a força que cada um deles aplicou e também o deslocamento. Então, calculando o trabalho, a gente chega nessa resposta. E, comparando os dois resultados, a gente vê claramente que 5.000 é maior que 200, né? Então, nesse caso, o russo ganhou, porque mesmo que ele tenha levantado um peso menor, ele levantou por um deslocamento maior e acabou realizando mais trabalho. Meu nome é Alessandra Flores, eu vou falar sobre o trabalho feito por uma força variável e sobre o trabalho realizado por uma mola. Para calcular o trabalho feito por uma força na direção do movimento, nós vamos considerar um corpo que está se movendo positivamente ao longo desse eixo coordenado no intervalo de x1 a x2. Sobre ele está sendo exercida uma força F de x. Nós já sabemos que o trabalho realizado por uma força é a magnitude da força na direção do deslocamento vezes o deslocamento. Aqui nós vamos considerar essa curva no deslocamento de x1 a x2. Para o cálculo de área dessa curva, nós vamos dividir ela como sendo uma série de pequenos deslocamentos. Vamos chamar um deles de delta de x1. Então, o trabalho realizado por essa força variável é igual à soma de todos esses pequenos pedacinhos, já que esse podemos dizer que é o delta de xi vezes F de xi, que é a força que está atuando sobre ele. Então, o trabalho total vai ser o limite quando delta de xi tende a zero, que ele vai ficando cada vez menor, da somatória de F de xi vezes delta de xi. Então, o trabalho realizado por uma força variável F de x atuando sobre um corpo que se move de x1 a x2 vai ser igual à integral de um ponto a outro F de x dx. O trabalho realizado por uma mola, nós vamos imaginar que uma mola presa em uma extremidade e na outra extremidade um bloco de massa m presa a ela. Esse marco zero significa que ela está no seu estado natural. Nesse caso, ela não exerce nenhuma força sobre o bloco. O F de x dela é igual a zero. Quando ela está distendida, ela se desloca à direita de zero, um deslocamento x positivo. Quando ela está à direita, significa que ela exerce uma força kx no sentido de menos x, já que ela está puxando esse bloco para a esquerda. Já quando ela está comprimida, no deslocamento x' à esquerda de zero, x negativo, ela exerce uma força k de x no sentido positivo do eixo, porque ela está empurrando o bloco para a direita. Essa força é dada pela lei de Hooke, onde F de x é igual a kx. O F de x é a força exercida por essa mola, pela mola, onde o K é a constante, uma constante positiva da mola, e essa constante depende da espessura e do material da mola, e o X é a distensão da mola. Olá, eu sou Yasmin Vitória Gina da Silva e eu irei explicar o exemplo 2.15. Ok, o comando do exemplo nos diz que uma mola exerce uma força de 5 newtons quando é esticada 1 metro além do seu comprimento natural. A letra A nos pede para encontrarmos a constante K da mola. Mas quem é K? Bom, de acordo com a lei de Hooke, uma mola esticada em x unidades além do seu comprimento natural puxa de volta com uma força kx, em que K é uma constante. Diante disso, fica fácil perceber que K é igual a F de x sobre x. No caso da letra A, K é igual a 5 newtons sobre 1 metro, que é o mesmo que dizer 5 newtons por metro. Além disso, nós podemos afirmar que a força necessária para esticar a mola em x metros é 5x. A letra B nos pergunta: quanto trabalho é necessário para esticar a mola 1,80 m além do seu comprimento natural? Bom, para resolver esse impasse, nós precisamos saber o que é força variável. Força variável é a força aplicada na direção do movimento de um objeto que se move em um eixo coordenado em um intervalo a
B. E o trabalho realizado pela força sobre esse objeto é definido como integral de A até B f de x dx. No caso de B, o trabalho será igual a integral de 0 até 1,8 5x dx. Nós podemos jogar esse 5 para fora da integral. Sabemos que a integral de x, a integral indefinida, de x é x ao quadrado sobre 2. Mas, como nós estamos trabalhando com integrais definidas, nós iremos substituir o x pelo 1,8 e pelo 0. Iremos subtrair um pelo outro. Dito de outro modo, nós iremos substituir o x primeiro pelo 1,8, depois pelo 0 e iremos subtrair. 1,8 elevado ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. 1,8 sobre 2 é igual a 3,24. E 0 ao quadrado é igual a 0. Resolvendo essa subtração, nós iremos obter 3,24 sobre 2. 3,24 dividido por 2 é igual a 1,62. E 1,62 vezes 5 é igual a 8,1 joules. Oi, eu sou a Júlia Lira Viscardi e vou falar um pouco sobre o Teorema da Energia-Trabalho. Primeiro, vamos falar sobre o trabalho, que basicamente é quando uma força realizada é exercida sobre um corpo, e esse corpo se desloca na mesma direção dessa força. Um exemplo disso é quando empurramos um armário. Nós exercemos uma força sobre ele e ele se desloca. Agora falando de energia cinética, que é uma energia associada ao movimento dos corpos. Então, se temos um objeto em movimento, esse objeto possui uma quantidade específica de energia cinética. Já os objetos com velocidade nula, ou seja, os objetos que estão em repouso, não possuem esse tipo de energia. Aqui está a fórmula da energia cinética, que é a energia cinética igual a massa do corpo vezes velocidade do corpo ao quadrado dividido por 2. Como podemos observar, essa fórmula é diretamente proporcional à massa do corpo, ou seja, quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua energia cinética. Um exemplo de energia cinética é quando a gente chuta uma bola. Quando a bola está se deslocando, ela possui uma quantidade de energia cinética. Agora que a gente já falou sobre o trabalho e sobre a energia cinética, a gente pode falar sobre o teorema da energia-trabalho, que é a relação entre esses dois conceitos. Que a sua definição é: quando uma força realiza trabalho sobre um objeto, ela provoca uma mudança na energia cinética do objeto, que é igual ao trabalho realizado. A gente tem aqui a sua fórmula, que é o trabalho realizado igual a massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. E a gente pode simplificar essa fórmula também, que é trabalho realizado igual massa vezes velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Boa tarde, eu sou a Rubia Canelli Spizinato e eu vou exemplificar o teorema da energia-trabalho. O teorema da energia-trabalho, ele também é conhecido como o teorema da energia cinética, e aqui eu vou apresentar um exemplo. Uma partícula de massa 2 kg em movimento passa por um ponto A de sua trajetória com velocidade de 54 km por hora, e posteriormente passa pelo ponto B com velocidade de 108 km por hora. Qual é o trabalho realizado sobre a partícula pela resultante das forças que nela atuam? Então aqui ele quer saber o trabalho e as informações que foram apresentadas é a massa e a velocidade. Então a fórmula ideal é a fórmula do teorema da energia-trabalho. Nesse caso aqui é trabalho igual a 1 sobre 2 vezes massa vezes velocidade ao quadrado menos 1 sobre 2 vezes massa vezes velocidade ao quadrado. E esse 1 sobre 2 vezes massa vezes velocidade ao quadrado, ele corresponde à fórmula da energia cinética. Então, aqui é trabalho igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Aí, a gente precisa agora substituir os valores na fórmula. E aí, esse 2 corresponde à massa, o 30 corresponde à velocidade, por conta de como foi apresentado no enunciado
em quilômetros por hora, é necessário passar para o sistema internacional, que é metros por segundo. E aí, para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, é necessário dividir por 3,6. E aí, no caso, 108 km por hora é igual a 30 metros por segundo e 54 km por hora é igual a 15 metros por segundo. Por isso, no lugar de 108 e 54, foi colocado 30 e 15. Aí aqui a gente pode cortar o 2 com o 2 dos dois lados. E aí isso vai resultar em 900 menos 225, porque seria só o 30 ao quadrado menos 15 ao quadrado. E aí o total é de 675 joules, que no caso é a unidade do trabalho. Oi, gente, meu nome é Nayama. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre cálculos do trabalho a partir de princípios básicos. Bom, e o que são princípios básicos? Princípios básicos na matemática, eles são números, eles são como números, figuras geométricas, funções, conjuntos. Existem alguns problemas que a gente encontra que a gente não consegue resolver apenas substituindo em fórmulas, porque a gente sabe que a matemática ela é um campo muito vasto, ela é muito ampla, né? Então, existem N situações que podem acontecer isso. Então, quando acontece uma situação dessa, um método de resolver é que a gente precisa recorrer para esses cálculos a partir de princípios básicos. Por quê? Porque a gente não consegue simplesmente substituir nas fórmulas, então a gente tem que recorrer a eles. A seguir a gente vai passar um exemplo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Glosiela, sou aluna da Engenharia de Produção e estarei apresentando sobre o cálculo do trabalho a partir de princípios básicos. Tirei uma aplicação da apostila, o exemplo 2.16, onde fala que um tanque de cilindro com água tem um raio de 10 pés e uma altura de 30 pés. E ele está cheio até a metade. Qual é o trabalho necessário para apropriar toda a água através do orifício do topo do tanque? Então, pegaremos essa água e dividimos em várias finas camadas. Essas finas camadas serão denotadas de delta xk. Mesmo que as superfícies superiores e inferiores de cada camada esteja a diferença de distância do topo, a diferença será pequena se a camada for fina. E podemos supor razoavelmente que toda camada esteja concentrada em um único ponto. Esse ponto aqui, que seria a superfície inferior até o ponto da camada, chamada de xk asterisco. Então, o trabalho necessário para mover a késima camada até o topo do tanque é aproximadamente essa expressão, que seria a força requerida, o FK, para levar a késima camada. Mas essa força é necessária para vencer a gravidade e é igual ao peso da camada. Então, para a gente encontrar o peso da FK, da camada, vamos ter que multiplicar o seu volume pela densidade. Lembrando que o volume do cilindro é dado por π vezes o raio do cilindro ao quadrado vezes a sua altura, que é isto aqui. E esse 62,4 é dada pelo peso da água, que será de 62,4 libras-pés. A partir daí, obteremos o trabalho que é dado pela distância vezes a força. Então, essa distância já foi dada do ponto xk asterístico até a superfície superior, vezes a força que acabamos de calcular. Então, logo, o trabalho necessário para mover todas as N camadas será uma somatória dessa expressão. Para encontrar o valor exato, tomamos que o limite máximo de ΔXK tende a zero e obteremos esse tipo de expressão.
dá aproximadamente a integral de 0 até 15 de 30 menos x vezes 6.244 π dx. Aí vocês estão se perguntando por que de 0 até 15. Porque lembrando que a água está cheia até metade e o orifício é de 30, a altura de 30 libras. Então, resolvendo essa integração, teremos que 6.616.194 pés de libras. Olá, meu nome é Tamires, eu vou falar um pouco sobre as aplicações do tópico trabalho. Trabalho é um dos conceitos básicos da física e da engenharia. O processo de transformação em uma empresa ocorre a partir da realização de um trabalho, cujo conceito evoluiu, podendo assim ser definido. Aplicações das forças e das faculdades humanas para alcançar um determinado. Dicionário Aurélio. Para que a transformação ocorra satisfatoriamente, deve-se buscar um conjunto de métodos e medidas que possibilitem a realização do trabalho, da melhor maneira possível. O cálculo de integrais está presente em diversas extensões da engenharia, sendo de suma importância para cálculo de áreas, volumes, cargas, centros de gravidade, centroides, momentos de inércias, deformações, cálculos de estruturas, hidráulicas, mecânicas, entre outros. Outras aplicações mais avançadas, como métodos de elementos finitos, também utilizam intensamente integração numérica. O método dos elementos finitos está presente em todos os projetos industriais. Ele é aplicado no estudo da elasticidade e das deformações e tensões em placas metálicas. Uma de suas aplicações é no cálculo de trabalho. Bom dia, meu nome é Gabriel Antunes, sou acadêmico do curso de Engenharia de Produção e eu vou falar um pouco sobre as aplicações nos meios industriais. Bom, alguns exemplos em meios industriais. Antes de começar com os exemplos dos meios industriais, é relevante salientar alguns dos processos que ocorrem na indústria que envolvam o trabalho, como, por exemplo, a transformação da matéria-prima e a manipulação dela para a obtenção de um produto final. Bom, primeiramente você inicia com a matéria-prima na indústria e são levados alguns processos nessa transformação da matéria-prima, sendo eles podendo ser químicos, térmicos ou até mesmo realizados por meio da força bruta de algum maquinário. Bem, após essa transformação da matéria-prima, ocorre a separação por meio de critério a fim de ter um produto final por meio dessa transformação da matéria. Bem, um exemplo muito evidente da utilização do trabalho para a obtenção de um produto final ocorre nas indústrias siderúrgicas, que possuem um maquinário pesado, como por exemplo o martelete industrial. Ele é uma máquina que utiliza puramente força cinética, com um peso na ponta, como se fosse uma bigorna embaixo e um punho socando o material. Bem, existem uma grande quantidade de pistões e motores hidráulicos que exercem uma força no pistão que ele vai golpear e modelando assim a chapa de aço incandescente, que é no momento que ela está um pouco mais maleável. E esse é um exemplo muito evidente da força bruta no meio industrial para obtenção de um produto final, ou seja, a aplicação prática do teorema do trabalho cinético. Boa tarde, meu nome é Alex Bloch da Rocha e eu vou apresentar a parte de aplicação da explicação de trabalho e energia. Bom, um engenheiro de produção, depois de formado, normalmente trabalha em uma indústria, numa fábrica, desde o começo da produção até o final, até a entrega da mercadoria embalada em um caminhão, por exemplo, as esteiras são presentes. Os produtos normalmente são colocados desde o começo da fabricação até colocado dentro das suas embalagens por essa esteira, pois o trabalho com uma esteira é muito melhor, muito mais prático
e um menor custo do que pagar diversos funcionários para levar esses produtos a determinado local. Porém, existe a esteira com trabalho manual. Antigamente era muito mais utilizado, mas hoje em dia também, em algumas fábricas, ainda está presente. Onde os funcionários ficam ao lateral da esteira e verificando os produtos para ver se estão seguindo o padrão correto, se houve alguma falha na máquina, se esses produtos tiveram a embalagem danificada. São feitas a separação através do trabalho manual. Porém, depois do produto final, as esteiras ainda são utilizadas. Como tem um exemplo aí de uma garrafa de suco, que tem diversos sucos. Imagine, um homem levaria, por exemplo, 2, 3 caixas com suco. Cada caixa com 5 sucos, por exemplo. Isso não seria tão eficaz. É muito melhor você utilizar uma esteira como exemplo e carregar diversos sucos por segundo nesse fator de produção. Até no final. O final, quando as esteiras estão passando com os produtos, normalmente são retirados e colocados dentro de embalagens que são melhor transportadas dentro de um caminhão, para que não haja danos à embalagem, coisas que são de vidro tenham maior resistência, e assim é um ótimo exemplo de como as esteiras são utilizadas. Existe a possibilidade, como em aeroportos, as malas são atravessadas dentro do aeroporto através de uma esteira, que dá uma maior praticidade e chega até você, digamos assim, muito mais rápido. Eu sou a Rúbia e anteriormente eu falei de um exemplo da teoria da energia-trabalho e agora eu vou falar uma aplicação do trabalho na esteira. Anteriormente o Alex comentou sobre a importância das esteiras na indústria, mas além disso é muito importante que elas trabalhem de forma eficaz para otimização do tempo, otimização da produção. E uma ferramenta muito importante para isso são os cálculos. Aqui, por exemplo, tem 3 fórmulas do trabalho que envolvem força, deslocamento, ângulo, massa, gravidade e altura. E quando aplicadas esses cálculos à esteira, elas fazem com que ela trabalhe na sua melhor capacidade. E aqui a gente tem um exemplo bem simples matemático aplicado às esteiras, que o enunciado é: calcule o trabalho realizado por uma esteira que faz uma força de 100 newtons para levar um bloco a uma distância de 5 metros com ângulo de 30 graus. E aí, para isso, a gente vai usar essa fórmula do trabalho, que é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. E aí, substituindo os valores nessa fórmula, a gente obtém 100 newtons vezes 5 vezes 0,8. O 0,8 seria o cosseno do ângulo de 30 graus, que é o resultado de raiz de 3 sobre 2, aproximado, né? E essa multiplicação resulta em 400 joules. Então, o resultado do trabalho é 400 joules.